Olá, meu nome é Daniel. Algumas pessoas já devem me conhecer, muito provavelmente, outras pessoas não. Eu quase nunca posto nada aqui e quando posto é sempre algo bem meia boca, então faz muito sentido isso aqui não ter viralizado nem nada, não julgo. Acho que esse vídeo vai ser mais algo pessoal, mas é algo pessoal que acontece com todo mundo, então acho que eu podia dar isso como dica para todo mundo. Hoje, no dia exato que eu tô gravando, é 30 de novembro. E dia 17 de novembro de 2025, ou seja, há uns dias atrás, no tempo que eu tô postando esse vídeo, eu tinha feito 17 anos. Ou seja, eu já tenho 17 anos nesse tempo que eu tô falando agora. E eu comecei a questionar algumas coisas. Você já percebeu que todo mundo, mais ou menos nessa geração, nessa época, nessa fase, começa a se sentir absolutamente, absurdamente sozinho, começa a se desconectar de todo mundo? É que é tipo muito 880. Ou tu é um cara que se desenvolve e, não sei, tipo, vai pra vida, socializa, ou tu, tipo, fica em solidão. Não tem um meio termo, não tem muito o que escolher. E o pior de tudo é que, às vezes, até a pessoa que mais socializa, na maioria das vezes, é a pessoa que se sente mais sozinha, a pessoa que possui mais solidão. Então, mas especificamente o que é solidão? Muita gente pergunta o que é solidão. E, para ser sincero, eu não sou nenhum filósofo, não sou nenhum professor, não sou nenhum médico, mas é o meu ponto de vista e eu acho que isso é algo muito importante. Cada um tem o seu ponto de vista e sua perspectiva. A solidão basicamente consiste em você desaprender ou nunca ter aprendido a gostar da sua própria companhia. E o que seria isso de não gostar da própria companhia? Você tá tão preso em questão de aceitação ou de ser aceito ou de pertencer a algo que você acaba menosprezando a sua própria companhia e substituindo ela por qualquer outra companhia. Só que tem companhias que não vão satisfazer os nossos desejos. E na maioria das vezes vão ser todas as companhias que não vão te satisfazer, porque a gente sempre tenta achar algo para preencher um vazio. Esse vazio só pode ser preenchido por você mesmo e por mais ninguém. Então as pessoas tentam acabar com a solidão, tentando socializar, tentando arranjar um amor ou, não sei, mais socialização, e nunca funciona porque a solidão em si é quando você não sabe ficar sozinho, quando você não sabe gostar da sua própria companhia. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que uma pessoa tem que ter, uma das, se não a coisa mais importante que uma pessoa tem que ter hoje em dia. Hoje em dia, em todas as épocas. É muito difícil hoje em dia arranjar uma pessoa para socializar. Eu não estou falando isso ao todo, eu estou falando particularmente para mim, porque eu vou socializando, vou me encaixando em grupos sociais e eu falo, nossa, tá tudo dando certo dessa vez. São pessoas que eu realmente acho que eu gosto, sim, algo que eu sinto uma conexão. E do nada, bum, solidão de novo. Solidão, solidão, solidão. É só isso que acontece sempre. Não importa o que eu faça, não importa com quem eu fale. É sempre assim, constantemente, sem nenhuma mudança e sem nenhuma exceção. Como eu disse, tem vários motivos. O primeiro, como eu disse, eu tô tentando, agora eu tô falando de mim, eu tô tentando preencher algo que só eu posso preencher. E sabe qual que é o pior de tudo isso? Eu sei que eu sou a única pessoa que posso preencher esse vazio. E mesmo assim eu tento procurar alguém para preencher. Isso é horrível, porque você sabe o problema e sabe como resolver o problema, mas mesmo assim não resolve. E eu não sei por que a gente faz isso, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que isso acontece. Também tem um outro fator, que é quando uma pessoa ela acaba se isolando tanto, não se isolando, mas entrando no seu próprio mundo, que pessoas do mundo externo, de uma perspectiva externa, de um mundo completamente diferente do seu, tenta entrar
meio que você não deixa, porque não faz parte do seu mundo, e você não está disposto a expandir o seu mundo ou modificar o seu mundo em prol para que outras pessoas possam entrar. Sinceramente, isso nem está errado, para ser sincero, porque isso seria você fingir ser uma pessoa que não é. Seria você fingir e adquirir hábitos que não são seus em prol de outras pessoas entrarem na sua vida. Mas se você tem que chegar ao ponto de se modificar para outra pessoa entrar na sua vida, eu sinto que isso é meio... Não sinto, eu tenho certeza. Isso é meio falso. Não é natural. Não, tudo que não for natural não funciona. É também questão de relacionamentos em si. No caso do filme, relacionamentos amorosos mesmo. Quanto mais a gente tenta forçar algo, mais isso vai se distanciando. Porque quando uma pessoa não sente uma conexão real com outra pessoa e você mesmo assim quer tentar alguma coisa, seja amizade, seja relacionamentos mais sérios, quanto mais a gente tenta forçar, mais vai ficando frágil a relação entre os dois, ou entre os três, ou entre um grupo de amigos, né? É horrível porque às vezes a gente é uma pessoa, somos uma pessoa com opiniões, perspectivas e princípios próprios. Mas como qualquer outra pessoa que se preze, as nossas opiniões, os nossos princípios, tudo na nossa vida muda. E quando muda, tem certas pessoas que te acompanham desde o início que não mudam essa perspectiva. E quando eu falo mudar, não seria para melhor ou para pior, seria só apenas mudar. E quando você muda, vira uma pessoa diferente e as pessoas ao seu redor que você convivia não mudam, você acaba você não se sente mais parte daquilo, e você acaba se distanciando. Isso é um ciclo natural da vida. Isso é horrível porque, por exemplo, pessoas que você tem amizades ou esteve junto por anos, talvez num piscar de olhos, óbvio que não foi num piscar de olhos, foi num processo extremamente lento, mas foi tão escondido que nem você percebeu, que pareceu tão rápido quando aconteceu, quando finalizou esse processo de modificação de quem você é, que parece que num piscar de olhos ninguém mais está do seu lado. E não porque as pessoas não querem estar do seu lado, é porque você não deixa as pessoas estarem do seu lado. Eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil de se lidar. E eu particularmente sou uma pessoa que muda muito, porque eu vou sempre tentando entender as coisas ao meu redor, evoluindo e mudando minha perspectiva sobre tudo o que acontece ao meu redor. Conforme isso for acontecendo, eu mudo minha perspectiva, mudo minha personalidade, mudo os meus gostos, e pessoas com que eu me dava bem antes viram só pessoas que eu ainda falo, mas meio que por obrigação. Eu me sinto na obrigação de falar com pessoas que que não fazem parte de mim, que não são mais nada a ver comigo. E é doloroso desfazer de amizades, é doloroso desfazer de laços que talvez foram fortes em algum momento. E às vezes só sobra um resquício de uma coisa que antes foi grande. Mas esse resquício faz lembrar de quando as coisas realmente eram fortes. E por isso você se prende a algo que não existe mais. E eu me prendo a coisas que não existem mais, você se prende a coisas que não existem mais, todo mundo se prende a coisas que não existem mais. É algo natural do humano. Mas também é algo natural do humano perceber isso e a partir da perspectiva de você entender que o que você está fazendo não vai resultar, você tem a opção de continuar ou de realmente mudar. O mundo hoje em dia, eu acho que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais confusas e cada vez mais preocupadas e mais ansiosas. Isso faz as pessoas entrarem no mundo delas e ficarem naquele mundo. E quando você fica nesse mundo, como eu disse, é muito difícil de outra pessoa entrar. É muito difícil de uma pessoa entrar de uma questão mais pessoal minha. Eu socializo com todo mundo. Eu tô falando sério, eu socializo com todo mundo. Se vier qualquer pessoa, eu sou muito bom para conversar. Eu converso com todo mundo, falo com todo mundo, socializo com todo mundo. Sim, só que para eu realmente falar, ok, eu realmente quero ficar do lado dessa pessoa,
é algo até que muito difícil, porque imagina, tem um outro porém muito grande. Quando você finalmente acha uma pessoa, uma ou mais pessoas que participam do seu mundo, você meio que deixa uma brecha muito frágil. Porque imagina, quando uma pessoa se aproxima de você e você abre as portas para essa pessoa entrar no seu mundo e ver como é o seu mundo, você deixa uma porta aberta, uma brecha aberta. E como você está tão acostumado a ficar sozinho, a sentir essa melancolia que seria a solidão, você acaba colocando as pessoas que entram no seu mundo num pedestal acima de você. E qualquer pessoa que você coloca acima de você não tem outra opção além de olhar para você, olhar para baixo para ter que te ver, porque você coloca essa pessoa em cima de você. Então essa pessoa vai se sentir em cima de você. E não é culpa dessa pessoa, é culpa sua, é culpa minha. Às vezes a gente acaba tratando as pessoas que entram no nosso mundo como não pessoas, mas sim como algo além, sabe? E você acaba perdendo essa conexão com o tempo, porque o que era para ser uma conexão entre duas pessoas duas ou mais pessoas, vira apenas por favor, não vai embora porque você é a única pessoa que me compreende. E essa pessoa vai embora. Por que essa pessoa vai embora? Porque você já não é mais você. Você só vira um cara que fala, nossa, eu gosto tanto de ficar com você, de ficar do seu lado. E você já deixa de ser quem você realmente é. E você, meio que inconscientemente, começa a modificar o seu mundo, começa a modificar a sua personalidade. E lembra que eu disse? Você mudar quem você é por conta de outras pessoas é a pior coisa que você pode fazer. E a gente vai fazendo isso inconscientemente justamente porque outra pessoa entrou no seu mundo. E porque você deixou entrar. Quando essas pessoas saem, é uma dor insuportável. É uma dor extremamente insuportável. Mas para uma pessoa sair do seu mundo, das duas ou uma. Ou pode ser má índole da pessoa, ou pode ser culpa sua. Entende? Na maioria das vezes é culpa sua e você começa a falar que é má índole da pessoa, mas não foi culpa sua. Tem pequenas atitudes que nós fazemos, pequenas coisas que nós fazemos que talvez só vamos perceber depois de anos que falam, ok, foi por isso que essa pessoa foi embora, foi por isso que eu tô sozinho, foi por isso que eu não consigo me encaixar, foi por isso que eu não faço parte de nada, e foi por isso que eu tenho medo de participar de algo, e foi por isso que eu tenho medo de falar com as pessoas. Mas quando você perceber isso depois de um ano, de alguns anos, no mesmo instante tu vai perceber que alguns anos foram tarde demais. Uma dica que eu posso te dar: não pensa demais. Só vive a vida. Vive cada instante como se fosse o único e o último. Como se fosse o primeiro e o último. Veja cada coisa nesse mundo como se fosse a primeira vez que você viu. Trate as pessoas como se fosse a última vez que você fosse ver essas pessoas. Trate a si mesmo como se amanhã você não fosse mais estar aqui. Porque talvez assim você dê um valor à sua própria vida. E é isso que eu disse, não coloque as pessoas no pedestal. Coloque as pessoas no mesmo nível que você. Porque você também é um ser humano, você também tem suas vantagens e desvantagens, você tem suas virtudes e os seus demônios. E a pessoa que vai ficar do seu lado vai ter que saber das suas virtudes, mas principalmente dos seus demônios, dos seus defeitos. Porque se a pessoa ficar do seu lado, mesmo depois de ver os seus defeitos, de ver quem você realmente é porque essa pessoa realmente é uma pessoa certa para você. E eu falo isso em questão de amizade, relacionamento, todas as questões de relações. Então, foi isso. Esse foi um vídeo mais de desabafo. Não sei. Eu tô querendo recomeçar a gravar mais coisas. E esse vídeo foi mais só um teste pra entender. Eu tenho muito mais coisa pra falar, mas talvez deixe para um próximo vídeo.